eles provocam a crise aqui, mas a situação deles está melhor. Mas não é verdade. Eles provocam a crise no mundo inteiro e a situação deles é ruim também. Por favor, de liberdade de expressão irrestrita? Sim, sempre Irrestrita. irrestrita. O Monark estava certo, então. Sim. Nós temos um acordo nesse ponto. Porque eu tenho algumas coisas, até perguntei pro Adriles aqui, fazer a mesma pergunta pro senhor. Uma coisa que eu gostaria de fazer é, por exemplo, acabar com o crime de injúria. Pra mim, injúria não tem que ser crime. Não só porque é errado, né? Eu vou agora processar alguém porque xingou, pra mim chega a ser até infantil, e é mais uma coisa sobrecarregando o sistema judiciário brasileiro. Então a gente resolve dois problemas com uma cajadada só. Eu imagino que o senhor também seja a favor do fim da injúria, mas e calúnia e difamação? Também, acho que não tem que existir. Tem que ter uma lei que dê à pessoa afetada a possibilidade de responder. Então, por exemplo, o que nós, enquanto partido, nós reivindicamos em todos os lugares? Legal, hein? Nós estamos, nesse momento, nós estamos aqui movendo um processo contra a revista Veja. Nós não pedimos dinheiro, não pedimos para que o que eles falaram seja retirado do ar, nada. Não pedimos para eles se retratarem também, nada. Falaram, falou. Tá certo? O que nós pedimos é que eles concedam o direito de resposta. No mesmo espaço, né, que falaram lá. Exatamente. Isso é uma coisa legítima. Sem dúvida. Agora, o problema é o seguinte: calúnia, difamação, injúria, apologia não sei das quantas e tal, são truques que o pessoal vai inventando para impedir as pessoas de falarem. Tem que haver liberdade de falar em termos absolutos. Isso é como que o senhor definiria, então, democracia? O que seria uma democracia? O que seria o ideal de democracia para o senhor? O problema é o seguinte, né? Nós não trabalhamos com a ideia de democracia. Primeiro que nós somos socialistas. Certo. Né? Nós defendemos um regime socialista, não um regime democrático. Democracia é uma coisa histórica. Foi criada pela burguesia. A manifestação mais importante é a Revolução Francesa. Foi um grande progresso histórico na época. Mas hoje em dia isso daí está totalmente decadente. Não existe mais na prática. Né? Então, nós não defendemos, né, a regeneração desse regime que não vai existir mais. A nossa preocupação é defender o direito democrático das pessoas e do povo. Porque isso é real. Por exemplo, garantir o direito de falar é real. Certo. Agora, o cidadão fala, não, tem que ter separação entre os poderes. Isso é uma fantasia, isso é uma bobagem. Eu acho que tem que ter um poder só? Não acho. Eu acho. A rigor, eu acho que deveria ter o poder do parlamento num regime republicano. É porque Roma se deu mal com isso. Inclusive, se tinha dividiram poderes por causa disso, né? Eles se deram muito mal com isso aí. Aí eu acho, mas tudo bem, seria um poder só, vamos supor, um congresso, alguma coisa assim, mas um poder só, mas decidido por várias pessoas. Sim, seria a Casa de Representantes do Povo, né? E essas pessoas seriam eleitas diretamente pelo povo? Diretamente. E por que isso seria socialismo e não democracia? Não. Isso seria o que a gente propõe em termos de regime democrático possível. Ah, então o senhor acha que o socialismo mesmo que o senhor quer é impossível? Não. Eu acho que ele é possível. Mas nós estamos vivendo numa situação onde existe o quê? Um regime capitalista. Certo. Eu concordo, mas tudo bem. Não, eu também não acho que é muito capitalista. Talvez por motivos diferentes dos seus, mas eu também não acho que é. Eu também acho que o capitalismo também é uma coisa decadente e vai ser ultrapassada. Você acha que o capitalismo ele vai ruir em algum momento? Eu acho que ele tá ruindo. Se o mundo que nós vivemos não é um colapso, então, não sei. A gente precisaria ter uma visão muito negativa do que pode acontecer, né? Veja a quantidade de guerras, os desastres, a fome, a destruição econômica. Isso é um desabamento, um colapso.
Então, mas é curioso associar isso ao capitalismo. Que a história da humanidade é uma história de guerras. A história da Europa, nem se fala, é uma história totalmente de guerra. E se o senhor ver, nunca existiu uma guerra entre dois países capitalistas liberais. Nunca existiu. Porque é ruim para o país capitalista liberal, na guerra ele tem prejuízo. Alguns setores ganham, mas no geral o país perde. É muito caro, é muito danoso, a reconstrução é custosa, desanima as pessoas. Então você nunca viu na história da humanidade uma guerra entre dois países capitalistas liberais. Sempre tem que ter um socialista de um lado, pelo menos, ou tem que ter uma teocracia, alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma coincidência enganosa. Pode ser. Luan adora quando... O Luan adora quando alguém dá uma resposta Discordo, boa. né? O Luan, ele tá sempre torcendo contra. Eu tenho que ficar do lado do convidado. Não, tá pô. certo. Não é assim? Não, mas o seu argumento de que as guerras sempre existiram, ele é correto, mas aí nós temos que analisar, né, primeiro, o sentido geral do desenvolvimento. Você pode ter, por exemplo, uma crise econômica, e essa crise econômica não ser um sinal de que o regime está desabando. Pode ser uma crise de crescimento, né? Então é preciso qualificar nesse sentido qual é a qualidade dos acontecimentos. O que nós temos hoje é uma situação cada vez mais caótica. O Brasil, por exemplo, que já foi, num determinado momento, assim, quase que um modelo do que poderia ser um país não desenvolvido, digamos, né? Sim. Hoje o Brasil está em pleno retrocesso. Se nós formos atingidos aí por alguma calamidade, o país pode se decompor. Sim. Eu nunca vi a situação do Brasil ser tão ruim como ela é hoje. E como é que acontece isso? Nós não temos recursos? O que acontece? Qual é a causa disso? Nós não temos recursos naturais, nada? Não. É que existe um sistema, né, que é como se fosse um polvo assim que agarrou o país. Sim. E está espremendo esse país. Sim, perfeito. Então, isso é um sinal da crise que o capitalismo está provocando. Aí você fala, não, mas eles provocam a crise aqui, mas a situação deles está melhor. Mas não é verdade. Eles provocam a crise no mundo inteiro e a situação deles é ruim também. Você vê os Estados Unidos. Eu acho que só na Grande Depressão, de 1929, eles tiveram uma situação tão ruim quanto hoje. E 29, vamos falar que é verdade. Aquilo foi uma espécie de ataque do coração do sistema capitalista. Ele escapou por pouco daquilo. Mas o senhor não acha que o capitalismo ele aprende e se desenvolve? Porque coisas que foram feitas no passado, isso gerou problemas, crises, como, por exemplo, impressão de títulos de empresa. A gente fazia isso. Impressão de títulos de empresa e pronto, você diminuiu o valor. É como impressão de dinheiro que estados fazem hoje. Por exemplo, isso é proibido. Isso não pode ser mais. E muitas coisas que causaram crises no passado são proibidas hoje. Que eu acho que é a grande vantagem do capitalismo em relação ao socialismo que eu vejo. Né? Então, o que é chamado de socialismo, comunismo e tal, parece que toda vez que entra em qualquer momento do tempo, em qualquer lugar, é sempre a mesma coisa e sempre fracassa. E quer queira ou quer não, o capitalismo parece que aprende com os erros e vai evoluindo. O senhor não enxerga dessa maneira? Não, a burguesia, quando você fala capitalismo, são pessoas. Sim. Essas pessoas formam uma classe social. Claro. Ela certamente é uma classe social inteligente. E ela certamente procura evitar os problemas que ela está enfrentando. Mas a questão para nós aqui seria, ela está conseguindo evitar? É possível isso? Eu acho que não. Nós temos uma economia hoje no mundo que é totalmente dominada pela especulação financeira. Quem, em sã consciência, que tenha dinheiro, vai investir em abrir uma empresa quando ele pode colocar o dinheiro na especulação financeira e ganhar muito mais sem ter dor de cabeça?
Mas aí é culpa do Estado aqui no Brasil, por exemplo, né? Não, mas é mundial esse fenômeno. Porque aqui no Brasil tá valendo a pena demais eu botar meu dinheiro em investimento do que abrir uma empresa. 15%, né? Aqui é a coisa delirante. Sim, Mas esse é um fenômeno mundial. eu tenho empresa porque eu sou um otário. Porque vender minha empresa e pegar o dinheiro e investir é muito melhor. É melhor. Pra Não mãe, vai ter dor de cabeça. Só. Hã? é melhor. É que acontece o seguinte: se todo mundo só investisse Mas no é, mercado é. financeiro. Não tem. Não, o investimento produtivo ficaria Sim. mais rentável, porque não tem, né? Sim. As pessoas precisam comer, precisam Claro. investir, precisam fazer as coisas. Se não tem ninguém oferecendo, vai ser muito lucrativo fazer. Então, há um equilíbrio aí, mas o que domina a economia é o parasitismo financeiro. Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.